Carlos era o supervisor lá na compra, lá na Biblioteca, e aí eu convidei para estar abençoando as nossas vidas. Essa chuva aí pegou a gente de surpresa, né? Mas graças a Deus ele conseguiu chegar. Amém? Conseguiu chegar, então louvado seja Deus por isso. Eu vou deixar que ele se apresente, tá? Para ficar mais fácil. Ele conta um pouquinho da história dele, da família dele, a gente vai seguir. Vamos orar, irmãos? Levante suas mãos e vamos orar por ele. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua igreja aqui reunida, te agradecemos, Deus, pelo teu filho que se dispôs a estar aqui, Deus, para compartilhar a tua palavra. Deus. Abençoa, Deus, a sua vida, Deus, concede, Deus, unção, e que ele possa, Deus, compartilhar o teu amor e graça, Deus, para todos nós, Deus. E sejamos alimentados através da tua palavra, Deus, que ela cresça dentro de nós e apareça, Deus, para este mundo fora, Deus. Que possa ver, Deus, a tua igreja, a nossa casa, o nosso lar, Deus, guardado e protegido pelo Senhor, Deus. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. O culto termina 8 horas, hein? Agradeço a Deus pela oportunidade de os irmãos. Agradeço também aos pastores dessa igreja que concedeu o culto. É uma responsabilidade muito grande. Normalmente ser o culto da igreja como pregador de fora. Mas a gente louva a Deus por essa oportunidade, essa bênção. Obrigado pela confiança que vocês com os irmãos nessa noite. Eu queria saudar os irmãos com a paz de Cristo Jesus, a paz de Jesus, de cada um nessa noite. Eu estava até achando que eu sou frio, porque a última vez que eu me preguei em Campo Grande, eu preguei em vários concentros de turismo, do outro lado da linha, e choveu também. Mas choveu muito, eu não consegui nem chegar no local da pregação. De casa, mandando mensagem lá no meu amigo lá de água, eu falei, está difícil, não vai dar para chegar. E, assim, uma questão de prudência, vou ficar em casa, eu acredito também que muitas pessoas vão chegar, então, prudentemente, vão ficar em casa, não vou sair dessa chuva. Mas hoje, graças a Deus, choveu também, mas tem necessidade também que a gente está aqui para aumentar o santo nome, em nome do Senhor Jesus. Deus, como o Adriano falou, me chamo Carlos Gomes, sou presbítero da Igreja do Ministério que eu venho em Curitiba, sou casado com a Rosana, vou fazer 23 anos de casado, casei em 2001, tenho uns 26 anos juntos, tenho 2 filhas, a Kézia de 20 anos, a Antonella de 6, diferença de 14 anos, mas assim, são bênçãos na minha vida, agradeço a Deus pela vida deles. Então, a gente está aqui nessa noite para poder glorificar, adorar o Senhor juntamente com os irmãos. Eu queria nessa noite trazer uma palavra de Deus para o coração da igreja. Está no livro de Jó, capítulo 42. A vida de Jó tem 3 estágios. É o primeiro estágio da vida de Jó, aquele relato lá no capítulo 1, que Jó era um cara temente a Deus, reto, íntegro, se desviava do mal. E aí o diz que ele era um cara próspero, abençoado, com bastante riqueza. Ele era o homem mais rico do Oriente. Tinha uma família abençoada, feliz, a sua vida era alegre. Mas de repente sobreveio o nosso livro de Jó. Eu gosto muito dos personagens da Bíblia, mas Jó tem um destaque especial. Jó é muito especial para mim. Eu gosto muito desse personagem. Sempre eu tenho a oportunidade de falar de Jó. O segundo estágio da vida de Jó, o livro de Jó relata 90% do livro sobre o sofrimento de Jó. Quando Jó perde seus bens, perde seus filhos, quando Jó fica doente. E o terceiro estágio da vida de Jó é quando Deus restitui tudo aquilo que Jó tinha e Deus reescreve a história de Jó, que é o tempo que eu quero deixar nessa noite da igreja. Deus reescrevendo a história. Amém? Eu creio que Deus ele pode reescrever a nossa história, Ele pode mudar a nossa sorte, pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa situação, mudar a nossa história de patamar. Então, eu queria convidar os irmãos para ler a palavra do nosso Deus, livro de Jó, capítulo 42, versículo 10 ao 17. Amém?
Carlos, qual é a versão que você vai ler? Essa aqui comigo. Mas é antiga, essa Bíblia é boa de batalha, hein? Essa Bíblia ali, 96. Revista atualizada. Essa Bíblia eu consegui ler quando eu comprei. Atualizada. Olha a letra da Bíblia. Eu consegui ler essa Bíblia quando eu comprei. Hoje eu sou carrego, o pregador com ela assim, É verdade. fica feio, o pregador chegar na igreja e carregar a Bíblia. Tem uma coisa que esse carrega a espada. Olha ele na mesma versão dos irmãos, se quiserem acompanhar ali, diz assim: Jó, capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele chorou pelos seus amigos, e o Senhor deu o dobro de tudo que tinha tido antes. É o 17, tá? Então vieram ele. Até o 17, já pode botar no 11 aí. Obrigado. Então vieram ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos que o haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se conmoveram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Kézia, e a terceira de Quernaú. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos. Ele viu seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Ou em algumas traduções fartos de dias. Recomendamos sempre os nossos olhos mais uma vez, falar com o nosso Deus mais um breve momento. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por estar na tua casa nessa noite, que somente falar os nossos corações de forma poderosa, de forma tremenda, de forma especial. Pai, sim, que a tua palavra possa ficar gravada em nossos corações, que possamos sair daqui renovados, cheios do Espírito Santo, que a tua palavra venha frutificar em nossos corações, que possamos aprender mais de ti, que a tua palavra venha produzir vida em nossos corações, Pai. Ouve a oração da tua igreja, fala poderosamente conosco, nos meus lábios, que tu cresça e diminua, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei aqui, Jó teve 3 estágios na sua vida, e a maior parte do livro de Jó você vai perceber que Jó se lamenta, os amigos de Jó acusam, e no final da sua história, do livro de Jó, para acompanhar Deus reescreve a história de Jó. Mas eu gostaria de começar destacando que Deus ele reescreve a história de Jó com a mesma esposa. Como de família hoje, né? Então, eu queria destacar isso que Deus ele reescreve a história de Jó com quem? Com a sua mesma esposa. Deus preservou aquela mulher para que ele escrevesse novamente. Eu fico observando porque muitos creem que Deus tem poder. Deus tem poder para curar o enfermo, toda sorte de enfermidade. Jesus curava todos os enfermos pelas cidades que Jesus passava, ele estava curando os enfermos, paralíticos, coxos, aleijados, cegos, endemoniados. Então nós normalmente temos que Deus ele tem todo o poder para curar as enfermidades. Se tiver um irmão lá no hospital enfermo, nós vamos levantar um clamor de oração e vamos clamar ao irmão para que Deus restaure a sua saúde, para que Deus cure daquela enfermidade, seja câncer, seja infarto, um AVC, diabetes, rins, seja qual for a enfermidade. Nós temos aqui um colega no trabalho que está enfermo, está internado, foi no CTI. Nós oramos por ele aqui, o pessoal, outros mandaram ligações, né? Nós sempre vamos mandar ligações para ele. Então ele hoje teve algo lá em casa, mas nós temos que Deus tem poder, Deus tem poder para salvar o pecador, salvar o nosso filho que está lá perdido nas drogas, na bebida, desviado. Então a gente crê que Deus tem poder com um monte de coisa de prova de emprego, fazer um milagre, nos abençoar a comprarmos um carro novo, um carro de casa. Mas quando a gente fala de casamento, muitas vezes as pessoas não creem que Deus tem poder para restaurar o relacionamento.
lugar o relacionamento está destruído. Nós não cremos que Deus tem poder para restaurar o casamento. Por isso que eu acho interessante Deus permitir que João essa sua história com a mesma mulher. Porque hoje em dia o que as pessoas pensam? Está difícil, não tem mais jeito, o casamento acabou. O relacionamento acabou, eu vou reescrever a minha história, mas vou reescrever com uma outra mulher. Porque muitas vezes as pessoas estão qual o caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Se divorciar. Assim, eu ando muito assustado. Vou ser sincero para vocês. E se vocês compartilham o mesmo sentimento comigo, como tem gente se divorciando, como tem gente trocando de mulher, como tem gente trocando de marido, como tem homem trocando de esposa. Se você pegar então as mídias, ou a TV, os atores, os artistas, as pessoas famosas, se a pessoa ficar 10 anos casada, a gente começa a ficar se achar estranho. Caramba, 10 anos casado, muito tempo esse casal de atores aí, estão juntos. A gente até se surpreende, né? Porque realmente, hoje em dia, o divórcio ficou banalizado. Então as pessoas procuram sempre o quê? Para mim, mais fácil de que se divorciar, se separar, encerrar um relacionamento. Mas o que Deus quer fazer? Deus quer restaurar. Eu não sei a condição de cada um aqui, sua vida, como está o seu relacionamento, como está a sua vida, o teu casamento, ou de repente o casamento do seu filho, de alguém da sua família. Mas eu quero dizer que Deus tem poder para restaurar o relacionamento e reescrever a história, sem que você precise partir para o caminho entre águas mais fácil, que é se divorciar. Porque Deus criou o casamento para que ele não tenha fim. É isso, o casamento é único. Eu conheci a minha esposa, eu tinha 24 anos, a minha esposa tinha 18. Deus me deu um presente muito grande. Deus trouxe a minha esposa lá de Matos para Santa Cruz. Veio de longe. E eu e meu irmão falou assim para ele: fica na tua posição, que é a tua bênção. Ele vai trazer e vai entregar nas tuas mãos. Eu me via lá, foi preocupado, voltando, mas eu sempre achei casamento uma coisa muito séria. Eu sempre falei para Deus: se eu não vou casar, é uma só vez. Daí eu conheci a minha esposa em 1997, a gente está junto até hoje. E uma vez, uma outra empresa que eu trabalhava, quando eu fiz 18 anos de casado, eu fui até o setor de venda daquela empresa, e uma pessoa perguntou para mim assim: quantos anos vocês têm que estão fazendo os casados? Eu falei: 18 anos, e juntos a gente tem 21. Mas cara, é bastante tempo. Aí ela perguntou assim para a minha pessoa, a mesma pessoa esse ano todo, eu falei: Aí ela perguntou para mim como se deve ser muito chato, né? Eu falei: pelo contrário, é muito bom você ter uma pessoa durante 20 anos, você amar a mesma pessoa. Eu digo para os irmãos que eu sou apaixonado pela minha esposa. Até hoje, desde 1997, eu falo para ela assim: a minha busca terminou de encontrei. Aí me falou. E fiz 2 faculdades, fiz um monte de curso, passei por um monte de empresa, fui assediado, plantado várias vezes, mas eu sempre fui fiel. Eu sei que o Senhor é que me deu aquela bênção no presente. Então, muitas vezes é mais fácil tomar esse caminho para mim de divórcio, da separação, e a gente não vê que Deus tem poder para isso. Por isso eu quero destacar o primeiro ponto nessa noite, porque Deus, quando se refere a Jó, lá no capítulo 1, versículo 4 e 5, Deus fala que Jó de continuamente interceder pelos seus filhos. Amém? A Bíblia diz o seguinte: Jó sempre de contínuo levantava de madrugada, orava pelos seus filhos, os chamava, oferecia o holocausto pelos seus pecados, e ele dizia o seguinte: pode ser que eles tinham pecado contra Deus. Então Jó fazia isso de contínuo, continuamente. Eu tenho que fazer uma pergunta para ele: quanto tempo você tem dedicado à oração pela tua família, pela tua casa, pelos seus filhos? Porque não é só vir à igreja e orar, é de contínuo, todos os dias. Então Jó fazia isso continuamente pelos seus filhos. Por quê? Porque essa missão é uma missão muito importante, de orar pelos nossos filhos e perceber pelos nossos filhos e curtir eles um caráter cristão, um caráter que vai por toda a sua vida, para que
seja um caráter, para que ele seja um bom cidadão, seja um grande homem de Deus, para que ele seja um bom marido, um bom esposo, que ele seja um bom cristão, dê exemplo para a sociedade. Eu preciso investir nos nossos filhos, nós precisamos investir. Eu não sei quanto tempo você tem investido em oração com a sua família, qual foi a última vez que você orou com a sua esposa, com o seu marido, se ajoelhar e orar junto. Mas eu quero dizer para você, não abandone essa prática, porque essa prática é muito importante para sustentar a tua família de pé, saudavelmente. Hoje a gente tem visto aí a sociedade deturpada, porque a família está destruída, está destroçada, porque muitos até cristãos abandonaram essa instituição chamada família, muito importante, que torna uma igreja forte, que torna uma sociedade forte, que torna uma nação forte. E muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos a batalha, não é porque o inimigo é poderoso, não perdi a batalha do diabo porque tem muito poder. Não, o meu irmão perdeu a batalha do diabo porque ele é forte, ele é poderoso, ele é tremendo. Muitas vezes nós perdemos a batalha do inimigo por nossa culpa, por nossa omissão, porque nós abandonamos o cuidado da nossa família, nós abandonamos o cuidado dos nossos filhos. Então nós não podemos deixar de orar, clamar, interceder, ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, principalmente nós homens que somos sacerdotes da nossa casa. Nós temos essa incumbência, essa missão. Deus colocou, depositou em nossas mãos. Nós precisamos interceder, clamar pelos nossos filhos, pelas nossas esposas, sustentar a nossa casa de pé. Tem muito marido que se importa da esposa, né? Que a mulher não tem tendência a orar mais, buscar mais. O homem já não tem tanta essa tendência. O homem chega a ser um pouco preguiçoso de orar. O homem é mais chegado a estudar a Bíblia, ouvir palavra. A mulher gosta mais de orar, louvar, cantar. Mas essa missão, Deus entregou nas nossas mãos, sacerdotes da nossa casa, do nosso lar. Nós não podemos perder a batalha do inimigo por omissão. Jó intercedeu com seus filhos continuamente. Ele é continuamente sem parar, sem cessar. Paulo fala, orar sem cessar. Clamar sem cessar. Orar em todo tempo. Ele fala para Timóteo, insta em tempo e fora de tempo a palavra. Quer dizer, todo tempo eu preciso pregar a palavra, pregar o evangelho, principalmente na minha casa. Os nossos filhos precisam ver em nós a presença de Deus, o brilho do Espírito Santo. Nós precisamos ser o exemplo na nossa casa. Os nossos filhos, quando olharem para nós, desejarem ser cristãos como nós. Eu quero ser um crente igual meu pai, eu quero ser uma crente igual a minha mãe. Eu quero, quando crescer, ser um homem de Deus igual ao meu pai. Eu, quando crescer, quero ser uma mulher de Deus igual a minha mãe. Nossos filhos precisam ver essa situação em nós. Contar até uma história rápida aqui. Eu tenho um grande amigo de montes, amigo de oração, amigo de visita. Sabe, um grande amigo de montes que a gente trabalha junto, faz a obra de Deus. Mas esse meu amigo, ele estudou de forma perigosa os filhos dele. Ele tem 3 filhos. O mais velho é o Tiago, a do meio está na presença de Deus na igreja, mas está capitã e mais nova também é do Tiago. E esse primeiro filho dele, mais velho, o estrago foi terrível. O filho dele teve um estrago terrível na igreja. Destruiu a vida dos 2 meninos, magoou 2 meninos terrivelmente. Por quê? Porque simplesmente chegaram na igreja e entregaram ao cuidado da igreja seus filhos. Sim, eu não posso negligenciar algo tão importante que é a vida espiritual das minhas filhas. Eu não estou falando de coisas espirituais, eu não estou falando de vida material, eu não estou falando de vida profissional, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de vida espiritual. Por quê? Porque os meus bens materiais, um dia com Jesus vão ficar. Inclusive, Adriana, quando Jesus voltar, eu quero passar para você. Deixa lá para você. Lá no céu não vão usar não. Mas vão ficar os bens materiais. Mas a vida espiritual, eles vão levar os princípios espirituais de Deus para toda a eternidade. Por quê? Porque eles precisam hoje conquistar a sua salvação, conquistar a vida eterna, conquistar a coroa, para que eles possam ir para o céu, se encontrar com Cristo Jesus. Eu não posso negligenciar algo importante.
bens materiais, pagar os melhores estudos, pagar as melhores faculdades, mas você não pode esquecer da herança espiritual, que essa é a mais importante. Então, muitas vezes, a gente pega os nossos filhos e entrega para a igreja. Ela cuida, entrega, cuidado, tio Kids, a tio Kids, e a gente entrega essa responsabilidade. Isso que meu amigo fez. Seu filho hoje está desviado, consegue ouvir uma noite inteira, porque o cara só chega de madrugada. O cara foi criado na igreja aos 20 anos. Inclusive, eu fui pastor de jovens nessa igreja, eu segurei esse rapaz. E gastei várias terças-feiras na casa dele, orar com ele, ensinar a palavra de Deus, aconselhar. Mas os pais negligenciaram. Algo muito importante. Hoje está o rapaz desviado, a menina nova desviada, o correto. Esse camarada aí troca de namorada e troca de roupa. Nós não podemos negligenciar essa parte dos nossos filhos, porque o inimigo está espreita doidinho, esperando somente uma oportunidade. E o nosso exemplo é tão importante. Eu vou dizer algo assim, particular, um exemplo. Meu pai, ele era muito mentiroso. Rapaz, como meu pai mentia. E eu, quando criança, vi meu pai mentir. E até o dia que eu me converti, eu mentia até para mim mesmo. Às vezes eu mesmo assim me enganar tão mentiroso que eu era. Porque o meu caráter, ele foi formado assim de mentira. Então, nosso caráter, que nós sentimos os nossos filhos, passa muito pelo nosso exemplo. E não precisa ser homem de Deus, mulher de Deus, não somente na igreja, mas principalmente em casa. Para aqui na igreja, para sentar, orar, louvar, pregar, falar do amor de Deus, virar cambalhota, pular, correr, dar a volta ali. Mas em casa nós somos observados 24 horas dos nossos filhos. Poxa, eu queria tanto que meu pai fosse na escola, na igreja, eu queria tanto que minha mãe fosse uma mesa com ela na igreja. Então, os nossos filhos precisam ver que nós temos a presença de Deus. O segundo ponto que eu queria destacar na vida de Jó é porque o dia da tribulação ele chega um dia nas nossas vidas. E muitas vezes nós precisamos estar prontos a reagir de forma firme, termos a fé na palavra, para que o dia da tribulação ele não nos apanhe de surpresa. Por quê? Porque a tribulação pode chegar na nossa vida e nós estarmos desprevenidos. E nós sucumbimos diante das adversidades. Por quê? Jesus diz, não tereis aflições. Teis bom ânimo. Eu venci, vós também vencereis. Mas a tribulação ela vem para todos. O sol nasce para todos. A Bíblia diz que Deus entregou a terra para os homens, está conquistada. E na vida de Jó foi diferente. Por quê? Porque Deus, ele quando se refere a Jó, fala assim, está vendo Jó tenente, íntegro, reto, se desvia do pecado. Aí Satanás diz o seguinte, mas também, Senhor, deu tudo para Jó, como é que Jó não vai te servir? Pô, Jó é abençoado. Jó é o cara mais rico da terra. Tudo que Jó põe a mão, prospera, poxa, aí é fácil. Aí Deus, tudo bem. Você acha que Jó, ele é rico, ele é tenente, é fiel a mim, por causa da riqueza, não vai chegar com ele, não somente no toque da sua vida. O diabo, ele sabia que nas mãos que ele fez, arrancou tudo de Jó. E no final matou os seus filhos. E a Bíblia diz que toda hora chegava alguém no meio, num só dia, Jó perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos. E ele chegava no meio mensageiro da notícia para Jó, roubaram as ovelhas. Roubaram seus bois. Jó, roubaram seus caminhos. Só eu sou ele, Jó. Roubaram suas jumentas. E a pior notícia que nunca foi quando o servo Jó, deu um vento ao mar, que os filhos estavam dormindo, as paredes caíram, a terra caiu, morreu todo mundo. Só eu fiquei para te dizer não. E Jó ele reage da seguinte forma: no sair do peito da minha mãe, no estou, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu te pergunto: o que você faz? Questiona ou adora? É até um louvor, né? Questiona ou adora? E Jó ele adora. Porque muitas vezes, irmãos, adorar a questão da geladeira está cheinha, muito bom, muito fácil.
está todo mundo com saúde em casa, quando você está empregado, quando o relacionamento, o casamento vai bem, os filhos vão bem na escola, os filhos vão bem em saúde, os filhos vão trabalho, é muito bom. Mas e quando está tudo difícil? Será que é fácil adorar a Deus? Será que é fácil glorificar a Deus? Será que é fácil sair de casa no dia de chuva? Qual é a motivação? Muitos não geram motivação de repente divina, caráter divino para cá. Mas quando as coisas são difíceis, será que eu tenho o mesmo vigor para adorar a Deus do que quando as coisas são boas? E é engraçado, né? Eu conheço muita gente que saiu da igreja, saiu da casa de Deus quando passou pela tribulação, passou pelo mar, desistindo, desanimado. Porque muitas vezes a fé da pessoa está pautada nos bens, nas circunstâncias, na situação favorável. Está dando uma falhada, né? Não, é a chuva. A chuva. Então, muitas pessoas querem servir a Deus quando as coisas e circunstâncias são favoráveis. Mas quando a coisa fica difícil, aí eu próprio amor por Deus. Quando as coisas são adversas, aí eu próprio verdadeiro amor, o verdadeiro adorador que eu sou. Eu preciso adorar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, independente do que eu esteja vivendo ou passando. Sabe por quê, irmãos? Isso é óbvio, né? Todos nós sabemos. Deus não procura adoração. Se você ler em Isaías, capítulo 1, a Bíblia diz que os serafins estavam redondo o trono, adorando o Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E adorando o Pai, adorando querubins, serafins, glorificando ao Pai, e dentro de todos eles: Santo, Santo, Santo. Não é 24 horas por dia, porque o céu não tem hora, não tem cronos, não tem tempo, mas é por toda a eternidade. Então Deus não está pensando em adoração, mas Deus procura um único tipo de pessoa, que é o adorador. Aquele que adora o Espírito em verdade, que adora em todas as circunstâncias. Foi assim Deus encontrou Davi lá no deserto, para as malhadas, das ovelhas sem valor de deserto. Assim Deus foi buscar Davi, porque Davi era adorador. Então esse é o segundo ponto, meus irmãos. O terceiro ponto que eu quero destacar: muitas vezes teremos que passar pela luta sozinhos. Esse é um ponto importante que eu quero falar com os irmãos, porque Jó, quando ele passa por tudo aquilo ali, fica doente, ele diz que Jó se senta no meio da cinza, pega o cabo dele, começa a se coçar, pega o saco de cinza, põe na sua cabeça e fica ali sentado. E os seus amigos que vêm segundo ele, Jó, a Bíblia fala que eles ficam 7 dias sem dizer uma palavra. Com 7 dias olhando para Jó, chorando, rapam sua cabeça com Jó, ficam ali olhando para Jó sem dizer uma palavra. Eu não sei se é melhor você ouvir uma palavra do outro, você não ouve nada. O que é pior? Às vezes o silêncio pega mais do que palavras, né? Mas então os amigos de Jó não dizem coisa alguma. A mulher de Jó fala assim: poxa, ele se mantém fiel a Deus, amaldiçoe seu Deus e morre. Jó fala: uma louca fala tudo, não recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Resumindo toda a história, Jó sofreu sozinho. Com quem estava do lado de Jó? Ninguém. Porque quando os amigos de Jó abrem a boca, só para acusar. Você cometeu um pecado diante de Deus. O que você fez diante de Deus para estar passando por isso? Então, muitas vezes, vamos passar sozinhos. Às vezes, a gente pensa o seguinte: poxa, os irmãos da igreja me abandonaram, os irmãos não me deixaram, não me avisaram. Às vezes, Deus está permitindo você passar pelo vale sozinho, para que você possa aprender, para que você possa crescer. Jesus, quando vai para o deserto, ele não leva todos os discípulos, ele vai sozinho, tentado pelo diabo, e passaria 40 dias e 40 noites orando, jejuando na presença do Pai. Eu tive uma experiência muito tremenda com Deus no Natal de 2005. Eu não tinha ovo na minha geladeira. E durante 5 anos eu trabalhei em uma igreja chamada Jesus, aqui na Avenida Brasil, não sei se os irmãos conhecem. Você passa ali em frente, quando você vai de Campo Grande, sentido Itaguaí, após ali uma fazenda da André, uma igreja chamada Jesus. Eu trabalhei durante 5 anos e meio, depois voltei para trabalhar na Nova, e durante 5 anos eu me deu a oportunidade de dirigir um trabalho de oração naquela empresa. Uma bênção tremenda.
se levantaram pastores desse trabalho. Primeira aula que a gente deu, hoje era pastor, depois presbíteros, diáconos, depois fez uma reunião na empresa. E quando eu saí de lá, o pessoal me chamava de pastor Carlos, eu não era nem presbítero ainda. E a empresa deu 1 ano para me pagar e indenizar. E quando chegou no final do ano, tinha um ovo na geladeira de uma caixa de leite. A minha filha mais velha tinha 2 anos. Eu falei assim, não, irmãos, vamos lembrar de mim. Eu creio, tenho certeza, eu creio. Chorando. Sabe quantos irmãos foram visitar? 0. Ninguém. Por quê? Porque eu precisava passar por aquilo sozinho. Mas ele falou assim, o ano de 2006 não vai ser o ano de 2005. Vai ser totalmente diferente. Irmãos, quando Deus virou o ano, eu nunca concluí previamente, eu comprei, todo dia acordar mais cedo, todo mundo estava todo dia no chão. Dia 9 de janeiro eu voltei a trabalhar. De lá para cá, tem me abençoado extraordinariamente. Mas eu precisei passar por aquela coisa sozinho. E Jó passou por aquele vale sozinho. Então, quando você estiver passando pelo vale pela porta, não reclame. Creia que Deus está do teu lado, te conduzindo, te guardando, indo com você na peleja. Eu vou te dar uma palavra agora que vai te fortalecer nesse sentido. Vocês já olharam para o céu um dia, o céu está limpo, sem nuvem, um dia escuro, você faltar a luz, você vai olhar para o céu e vai descer. Milhares de estrelas, isso, milhões e milhões de estrelas. Se você for uma fazenda no interior, você vai olhar tanta estrela que você vai tentar pegar até com a mão. Já campei numa praia de Magatinho, você vai pegar com a mão uma estrela. Então, no universo, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de estrelas. E aí ele diz que Deus conhece cada um pelo seu nome. Olha só, Deus está olhando o nosso Deus. Você vê que a tua mão não tem nada para Deus. Tem estrela que você olha no céu e vê brilhando, aquela estrela está até morta já, muitas delas, porque a luz leva tanto tempo para chegar aqui na Terra, que ela já se apagou e morreu. Porque todas as estrelas, no tempo, ela vai perdendo luz e vai dando calor. E elas vão morrer com o tempo. Mas isso leva milhões e milhões de anos, Se um homem pegar hoje um foguete e sair, ele não vai percorrer 1% do universo. Você vê como é o tamanho do nosso Deus, sabe? Ele o céu colocou na sua cabeça e a terra está aos seus pés. Mas eu quero dizer também o seguinte: quantas pessoas nós temos vivendo no planeta Terra hoje? De 7 a 8 milhões, não é isso? A China é o país com o maior número de pessoas. No mundo, a Índia passou. Porque na China você só pode ter um filho, e na Índia você pode ter 7, 8, 9. A ordem é reproduzir, a ordem para os países do Oriente Médio é botar filho no mundo. Então, a Bíblia diz o seguinte: Deus conhece cada pessoa que tem na terra pelo mundo. Imagina, todos nós orando, Deus ouve a nossa oração mesmo tempo, simultaneamente. Conhece o Adriano pelo nome, conhece a irmã pelo nome, o meu amigo lá que subiu o telhado lá, se arriscou pelo nome, o irmão aqui pelo nome. Deus me chama, o irmão lá continuado da nossa vida, das camisas preta, de perna cruzada, de tênis preto, não, me chama pelo nome. E a Bíblia diz o seguinte para cada um de nós: ainda que uma mãe que esteja lamentando possa esquecer do seu filho, porém do Senhor, eu do Senhor jamais me esquecerei de ti. Porque o seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. Então toda vez que Deus olha para a palma da mão dele, ele vê você, teu nome, é você mesmo. Vê lá o Carlos. Ele olha, na hora de liberar a minha criança sobre a vida do Carlos. Já passou o tempo de sofrer, eu vou liberar a criança. Não, passar mais um pouquinho essa aprovação que dá para melhorar. Dá para melhorar o projeto de crente, dá para melhorar o projeto de presbítero, dá para melhorar o projeto do pastor, dá para melhorar o projeto do pai. Deixa eu passar mais um pouquinho. Então creio que a tua beleza está vendo, a tua batalha Deus está vendo, a tua luta Deus está vendo. Você não está sozinho, ele pareça. Ainda que pareça que a tua bênção pode chegar, não está demorando. Vai chegar no tempo certo. Sabe por que eu digo que vai chegar no tempo certo? Vocês conhecem a história de Ana, não conhecem? É que horas? Há 8 horas. Tem tempo. Vocês conhecem a história de Ana. No capítulo 1, Ana
que Deus, a Bíblia fala que Deus cerrou mais adiante, não tinha filho porque Deus permitiu. Deus tinha um propósito pela mulher, porque se o Samuel vem antes do tempo, Ana não ia oferecer a Deus. Mas Deus cerrou a mala de Ana durante 20 anos para quê? Para quando Samuel nascesse, ela consagrasse a Jesus. Por isso é que é importante que a nossa bênção chegue no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo oportuno. É como a gestação, Deus está lá gerando a tua bênção, a tua vitória. Ele vai te entregar no tempo certo, amém? Amém. Aleluia. Beleza? Vamos para o ponto 4. Ponto 4 a Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. João capítulo 42, 2. Se quiser colocar aqui. Jó começa a mudar a sorte dele quando, irmãos, ele começa a fazer menção do nome do Senhor. Jó, no capítulo 19, 25, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a face da terra. Ainda que minha pele seja consumida na minha carne, eu verei a Deus. E no capítulo 42, ele diz: eu sei que podes e outros podem ser frustrados. Os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, eles vão se realizar no nome de Jesus. Mas eu preciso fazer menção do nome do Senhor. Eu preciso dizer: Senhor, eu declaro a minha vitória, eu declaro a vitória da minha família, eu declaro os meus filhos na tua presença, eu declaro a tua bênção sobre a vida dele. Como nós cantamos aqui, né? Sua bênção se derrame até 1000 gerações. Olha como é importante a vida do justo. 1000 anos, 1000 gerações depois, nós continuamos abençoando o justo, frutificando a vida dele. A gente vê a história de Davi, rei de Israel. Como Deus preserva Israel? Por causa de quem? Por ser nação escolhida por causa de Davi. Quantas gerações se passaram de Davi? E o propósito de Deus continua se realizando. Por isso que eu digo: os propósitos de Deus para você e para cada eles vão acontecer em nome de Jesus. Não desista. Ele vai fazer a bênção chegar na tua vida. Os sonhos de Deus não vão morrer, os sonhos de Deus vão se realizar. E quinto e último, Deus restaura a sorte e a família de Jó. Vai dizer, eu creio, meus irmãos, que Deus ele vai mudar. Ele pode mudar a sua sorte, a sua história, reescrever a sua história. Nessa noite, eu quero profetizar isso na tua vida, profetizar que Ele vai trazer a mudança que você espera, a mudança que você precisa, porque Ele é poderoso. A Bíblia diz o seguinte, Jó 42, versículo 12, se puder colocar aí para mim, 12: o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, e ele 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas e bois e jumentas, 16. Aí, depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, 17. E assim morreu Jó após uma longa velhice. Então você vê que Deus ele reescreveu a história de Jó e abençoou ele de que forma? Em dobro, tudo em dobro Deus abençoou. Então eu creio que após essa peleja, após essa batalha, Deus vai tirar tudo em dobro, Deus vai reescrever a sua história. E eu queria tirar 7 razões para terminar de que Deus é poderoso para reescrever a história. Depois dessas 7 razões aí, o pastor Daniel vai me convidar para pregar aqui. Porque eu vou falar de 7 coisas que Deus nunca viu. Aí eu vou fazer uma heresia, 7 coisas que Deus nunca viu. Eu quero te dar 7 razões para você crer no teu milagre da tua família. Preste atenção, quando eu vou falar, você vai tomando posse. Não sei se é algo que você está vivendo na tua vida, na tua família, na tua casa, passando por essa situação. Eu vou citando aqui as 7 coisas que Deus nunca viu, 7 razões para você viver na vida, vai tomando posse. Primeiro, Deus nunca viu um problema que Ele não pudesse solucionar. Amém? Então não existe problema que Deus não possa solucionar. Diz a Bíblia o seguinte: estavam ali, o profeta Eliseu e os moços, estavam juntamente com ele construindo casas, os estudantes de profetas, e com uma chave prestada, na lei, na beira do Jordão, daqui a pouco uma chave saiu para onde? Então
ficou desesperado. Meu Deus, esse machado é emprestado e agora? Machado na época era um bem de valor. Não era uma coisa que a gente pegava no cartão de crédito e na loja material que você comprava. E o cara que pegou emprestado o machado ficou nervoso, desesperado. Então o profeta deu para assim: onde cai o machado? Corta o pedaço de madeira do carro, joga ele, jogou o machado. Pegaram o machado de volta e resolveram o problema. Então, para Deus não há problema que Ele não possa resolver, solucionar. 2. Para Deus não existe uma situação que não possa mudar. A segunda coisa que Deus nunca deu não existe uma situação que Deus não possa mudar, transformar. A Bíblia diz também que existe uma mulher e que o marido dela se morreu. O marido dessa mulher serviu ao profeta Eliseu por muito tempo, e agora esse cara está morto, deixou os filhos e deixou dívidas. E os credores falaram assim: nós vamos lá pegar os teus filhos, vendê-los como escravo para pagar a dívida. E aquela mulher ficou desesperada, porque ela tinha perdido o marido e agora ela poderia vender seus filhos. E ela vai recorrer ao profeta Eliseu e ela diz: profeta, os credores vão lá buscar os teus filhos e vão levá-los para vendê-los e pagar a dívida. E o profeta Eliseu pergunta para ela o seguinte: o que tem em casa? É uma situação difícil, não é? Você está aí com a dívida aí e fala assim: vamos estar aqui querendo pegar o carro de busca apreensão. Caramba, que situação. Ou então a cachorrão com a minha casa financiada, fiquei desempregado e não consigo pagar as prestações da casa toda. A cachorrão trabalhando uma situação difícil. E ela fala, vai recorrer ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu pergunta: o que tens em casa? Ela diz: nada, não são punhado de azeite. O profeta diz: recolhe vasilhas com seus vizinhos, fecha a porta em casa e enche os cântaros de azeite. Aquela mulher pegou um monte de vasilhas e começou a encher o azeite, não parou de jorrar, encheu o azeite, encheu vasilha. Todas as vasilhas ela conseguiu, encheu. Até que se encerrou as vasilhas, se encerrou o azeite. E ela diz: já enchi, profeta, eu faço, vendei, pagai a sua dívida e viver o resto. Então é uma situação para aquela mulher difícil, mas para Deus não existe situação que Ele não possa mudar, situação que Ele não possa resolver. É a segunda coisa que Deus nunca viu. A terceira coisa que Deus nunca viu é uma enfermidade que não possa curar. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Essa Deus que cura todo tipo de enfermidade. Jesus é exemplo disso. E tinha um homem que estava há 38 anos na beira do tanque. E a Bíblia diz que Jesus teve um encontro com ele e Jesus perguntou: o que você faz aqui? Ele diz: estou aqui esperando o anjo ir lá e mover as águas. Só que eu sou paralítico, quando o anjo morre eu não consigo descer as escadas até o tanque, porque vão outros na minha frente e vão lá e se banham na água e eles são curados. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Então Jesus se compadece daquele homem que está há 38 anos enfermo. Ele diz o seguinte para aquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. O que acontece com aquele homem? Ele toma o seu leito e anda. Jesus curou uma pessoa que estava há 38 anos enfermo. Isso que curou aquela enfermidade. Por quê? Porque para Deus não existe uma enfermidade que Ele não possa curar. Não sei aí o que você está sentindo com a tua dor, com o teu problema, com a tua enfermidade, mas creia que Jesus é poderoso para curar todo tipo de enfermidade. Amém. Amém? Irmãos, eu tive quando eu me converti, antes de eu me converter, eu bebia vodka com Coca-Cola, era conhaque, era cerveja, era misturado, era churrasquinho dentro de esquina. Essas comidas de bar, ficaria naquela bebida, eu comia muito aquilo ali. E quando eu me converti com uma gastrite errada no estômago. E eu sofri muito aquilo ali, 3 anos. Tinha noite que eu dormia chorando na dor no estômago. E tinha um irmão bacana, me consolava, e falava assim: uma pessoa morrendo e saindo. E o irmão ia lá, pegava uma Coca-Cola e bebia. Estou bem. Ele morreu, era crente também. Obrigado, irmão. Obrigado pela palavra aí. Mas eu fiz uma campanha de oração numa igreja da Assembleia de Deus. Eu
Além da gastrite, agora eu tenho que descobrir que eu vou comer de coração. Põe em eu fui para esse trabalho de oração toda segunda-feira. Aí tem uma segunda-feira, eu só vi aquele cara uma vez na minha vida, uma pessoa que eu acho que ele é um anjo, chamado Francisco. Ele veio lá de Casimiro de Abreu, e eu pedi para ele orar por mim. Ele depois falou por mim e falou assim: Barão, senta aqui. Eu sentei do lado dele. Deus está tocando o alto da tua cabeça, a ponta dos teus pés. Ele nessa tarde está curando você de todas as suas enfermidades. Deus me mostra um homem novo sendo transplantado em você. Ele falou: tem mais, Deus me mostra que você tinha problema de coração. Ele está estudando o coração também. Irmãos, passou uma semana, eu não senti mais nada do estômago. Já tive 2 anos fazendo dieta para arrumar e uma marida. Sabe que a primeira coisa que eu fiz depois de uma semana, que eu tomei coisa minha mesmo? Tomar uma Coca-Cola. Tomar um refrigerante. 2 anos sem botar um refrigerante na boca, tomar café, comer chocolate. Bom, a gente bebe café pra caramba no trabalho, não podia tomar café. A dieta era terrível. Eu fiz um exame de coração para comprovar que eu estava realmente curado. Porque eu creio que Deus me cura todo tipo de enfermidade. E Deus nunca viu uma enfermidade que eu não possa curar. Se nessa noite você está enfermo, doente, Deus ele pode curar. Aleluia! Apesar de eu estar vendo todos os sinais hoje na igreja, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo homem hoje eternamente. Ele não muda, ele não falha. Quarto, um milagre que ele não possa operar. Amém? Você não pode aí? Eu ouvi uma aleluia. Um milagre que não possa operar. Deus ele pode fazer qualquer milagre, realizar, sabe? Porque ele é o dono do milagre. Então, você vê na Bíblia, não houve impossíveis para Deus. Davi é um gigante que é impossível. Ele teve alimentado os povos por uma viúva pobre. Mas existe uma passagem especial na Bíblia, porque Jesus está diante de uma multidão, 5.000 pessoas. E a multidão está com Jesus durante 3 dias. E os discípulos falam assim: Senhor, libera essa carreira para esse 3 dias. O pessoal está cansado, já com fome. Libera o pessoal para sair, quando as vilas irem comer. Jesus fala assim para os discípulos: vai e pode comer. Aí o discípulo pergunta: Senhor, não deveria padaria para alimentar toda essa multidão? Aí Jesus pergunta: o que tens vós? Senhor, não temos nada a não ser um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos não alimenta nem a gente aqui nessa igreja, né? E para você alimentar 100 pessoas no casamento, acha que ele bebe, ainda mais de crente. Então Jesus manda todo mundo sentar e abençoa e levanta o pão para o céu da graça e abençoa o pão que começa a repartir. E aí ele diz que aquelas 5.000 pessoas, cada um com uma galinha, não, eles se fartaram de comer. E aí ele diz que eles sobraram 12 cestos cheios. O grande milagre. Por quê? Porque para Deus não existe um milagre que não possa operar. O milagre na sua vida, creia, Deus tem poder para operar o milagre na sua vida. Quinto, está anotando aí? Vocês estão anotando aí? Como possa aí? Quinto, uma batalha que ele não possa vencer. Eu não sei a luta, a tribulação, a dificuldade, o problema, a tempestade que se levantou, a batalha que você está enfrentando, se é contra o homem, se é contra a carne, se é contra o teu vizinho, contra o teu familiar, quem é que está te seu fundo lá na tua vida diária. Mas creio que não há batalha que Deus não possa te dar vitória. A Bíblia diz o seguinte: lá o rei Josafá, avisaram o rei Josafá, havia uma grande multidão, como a areia do mar. Se juntaram 3 nações para enfrentar. Os edomitas, os amonitas e os moabitas se juntaram e era uma grande multidão. E quando Josafá está sabendo aquela notícia que tinha uma grande multidão contra ele, ele rasga as suas vestes e entra no templo e ora e adora o Senhor. E Deus, esse texto é tremendo, um dos textos que eu mais amo da Bíblia. Ele fala assim: Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, tão somente parar e ver o livramento do Senhor. É tremendo esse texto aí. Esse texto aí é aquele texto que dá certeza da vitória. E Deus fala o seguinte: ó, bota os levitas na frente da oração do exército contrário. E quando os levitas estão adorando, aqueles 3 exércitos ali se viram contra o começam a se matar.
treinamento do Senhor. E o exército de Israel precisou de uma flecha sequer lançar, arremessar uma lança, porque o Senhor pelejava por ele. Então, creio, meus amados, que o Senhor está pelejando por você nessa hora. Qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de guerreiro, Deus está pelejando por você. E nessa hora, eu quero profetizar, Deus está ensinando a tua casa nesse momento, para entrar com providência sobre a tua casa, sobre a tua família, no teu trabalho, nos teus negócios, lá no teu lar. Deus está entrando com providência, porque Ele é Deus da vitória, é Deus de batalha. Não tem batalha que Deus não possa operar, mas somos os olhos de Deus. Porque Davi não foi pelejar com Golias, todo mundo botou os olhos de Golias. Caramba, olha só que homem grande, olha só um gigante, olha o tamanho da lança dele, olha o escudo, olha a espada, o cara é guerreiro. Todo o exército de Saúl estava querendo, não estava olhando para onde? Olhando para o homem. Mas Davi, quando chega, Davi veio para a gente, esse é meu, deixa comigo. Isso aí, só isso. Chamou esse circunciso aí, e ele diz: olha, eu venho contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome de quem? Em nome do Senhor. Davi não está nem ali no tamanho do gigante, ele estava olhando para quem? Para Deus. Por quê? Porque para Deus não é uma batalha que ele não possa vencer. E sexta coisa que Deus nunca viu, que eu acho também importantíssimo, um pecador que ele não possa perdoar. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 14:7: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e a minha face buscar, e se desviar dos maus caminhos, o céu ouvirei sua oração, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Às vezes está faltando perdão para o nosso pecado, confissão. Porque Deus ele te ama tanto, que se você se arrepender, vai perdoar o teu pecado, vai mudar a tua sorte, mudar a história, assim como ele fez com Jó. Porque não existe pecador que Deus não possa perdoar. Deus é fonte de vida e amor. Se um pecador se arrepender e confessar o seu pecado e deixar, Deus vai perdoar. Arrependimento e confissão é uma arma tremenda para vencer o inimigo. O inimigo não pode vencer o Filho de Deus arrependido, uma vida arrependida. Deus não resiste ao valor do arrependimento. O pecador que se arrepende, Deus não recebe. Independente do seu passado, independente da sua história, não importa quem ele era, quem nós éramos no passado. Importa Deus hoje o teu arrependimento e a confissão, porque Ele quer mudar a nossa história. Sétimo e último, para a gente finalizar, não existe uma vida que Deus não possa amar. A sétima coisa, não existe uma alma, ou uma vida, ou uma pessoa que Deus não possa amar. Irmãos, João 3,16, texto para novo convertido, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, esse versículo aqui está voltando para cada um de nós. Sabemos o quanto o Pai nos ama. A Bíblia diz lá em 1 João: ó Deus, como grande amor o Senhor tem por nós, a ponto de entregar o seu único Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha só que coisa extraordinária. Deus não olhou para nós, para a nossa condição, mas Ele entregou Jesus quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos afastados do amor de Deus, desviados. Mas Deus entrega o que mais precioso, que é o seu Filho, e entrega para morrer por nós. E Jesus obedece ao Pai e se entrega por cada um de nós. Então, a sétima coisa que Deus nunca viu, uma pessoa ou uma vida que Deus não possa amar. Então, nessa noite, eu quero dizer que Deus te ama muito. Ele está aqui nesse lugar, e Ele te trouxe aqui nessa noite, para saber que a tua história pode ser reescrita, a tua história ela pode mudar. Deus é um Deus que reescreve a história. Não foi assim na vida de Noemi e Ruth. Deus reescreveu a história daquela mulher que era viúva e perdeu seus filhos. Não foi assim na vida de Abraão. Abraão estava lá na terra de pecadores, Deus trouxe Abraão para Canaã. Não foi assim com João, não foi assim com Paulo. Paulo era um fariseu que simplesmente Deus escreveu uma nova história. Eu creio que Deus nessa noite Ele está escrevendo uma nova história para você, de bênção, de vitória. Deus quer transformar a tua vida. E se você fala assim, mas a minha história é linda, Deus quer acrescentar capítulos maiores e melhores.
sonhos maiores ainda. Deus quer dar mais unção, mais poder, mais bênçãos, prosperar mais, fazer de você um instrumento nas suas mãos. Irmãos, como nos dias atuais precisam de homens e mulheres de Deus para influenciar esse mundo, para influenciar o mal, tem um negócio que pode chamar de influência. Influenciando um monte de coisa errada. Tem uma lá que você abre no YouTube, você vai ver um monte de influenciador. Terminando já, tá? Para finalizar. Você quer ver uma coisa? Eu tenho raiva quando minha esposa me leva para assistir lá duas blogueiras, são irmãs, e elas estão só ostentando bens. Tem uma filha, uma árvore de Natal gigante. Olha, eu trouxe uns presentes. Fala assim, meu Deus, eu ganho 50 presentes e não tem nada, não é uma roupa. Ou então os blogueiros vai precisar você ganhar dinheiro, conquistar a mulher, vai ficar malhado, sarado, todo mundo de influenciador para tudo. Mas o que o mundo hoje precisa? De influenciadores que influenciem as pessoas a conhecerem a Jesus, a se achegarem a Deus. O mundo carece disso, o mundo está em trevas. Nós somos a luz, nós somos aqueles que vão fazer a diferença lá fora. Fazer a diferença na igreja aqui, lógico que a gente vem para concluir, dar o nosso dedo, a gente precisa fazer a diferença lá fora. Porque as pessoas precisam de Jesus são onde? No mundo. Na igreja precisa de trabalhadores, mas lá fora estão mais almas, o que vai ser ceifado, vai ser dormido. Graças a Deus, amém? Amém. Eu vou convidar vocês a colocar de pé, eu queria fazer uma oração pela tua vida. Eu queria que você colocasse a tua vida nas mãos de Deus nesse momento. Só você sabe a tua situação, você e Deus. O Espírito Santo é aquele que sonda os corações. Nada está oculto aos olhos de Deus. O Espírito Santo tudo sabe. O Espírito Santo tudo vê. Nada está oculto aos olhos do Espírito Santo. Mas eu quero que você coloque a tua vida diante de Deus, a tua família, a tua casa, o teu lar, para que Deus possa entrar com o seu agir nesse momento. Se é problema que Deus precisa te ajudar a resolver, se é uma situação difícil, Deus precisa mudar, se é uma enfermidade, se é uma batalha, se é um milagre, se é um pecado, se é você está se sentindo sozinho, precisando ser amado. Olha, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor está mandando dizer para você, eu estou te abraçando. O Senhor Ele te abraça nessa noite, o Senhor te consola, o Senhor te conforta, você não está sozinho. O Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, Ele é o mesmo, Ele te ama. Pai de amor, Pai soberano, Pai eterno, eu quero nessa hora, Senhor, entregar a todos os meus irmãos em tuas mãos, cada vida que veio aqui nessa noite, cada irmão que rompeu, Senhor Deus, com a vontade de ficar em casa, que venceu a chuva, Senhor Deus, que venceu a carne, que rompeu com a vontade da carne de ficar em casa assistindo televisão, no aconchego do seu lar, Pai, eu quero entregá-los nas tuas mãos, Pai, porque eles não vieram aqui em vão. O Senhor, Paizinho, os trouxe até aqui para falar com cada um deles, Pai, para tocar na vida, tocar na família, operar o milagre, Senhor Deus, entrar com agir na vida, na família, na casa do lar, porque Deus, que opera todas as coisas, o Senhor, Deus de milagre, não é impossível para ti, não é impossibilidade. Dá a vitória ao teu filho, dá a vitória à tua filha, enche ela com o teu Espírito Santo, Pai, vai entrando com o teu agir
pertence a Cristo Jesus, o marido não pode tocar em você, amém? Ele sentando. Então, boa. Queridos, fica tranquilo que não vou pregar não. Anotei os pontos que foram citados pelo meu amigo Carlos. Escuta, Deus está reescrevendo sua história. Quanto tempo você tem investido em oração pela sua família? A gente falou isso hoje pela manhã. Segundo, adorar na adversidade. Lembra daquele voto de casamento? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Não haverá morte, pelo contrário. A gente adora a Deus na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e por toda a eternidade. Lembre-se. 3. Você não está sozinho. Você pode às vezes não ter uma pessoa física, humana do seu lado, mas o Espírito de Deus habita dentro de você. Deus está contigo. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Lembra disso? Lembra desse louvor? Isso é profético, irmãos. Seus planos não podem ser frustrados. Isso é profético. Deus está contigo. Deus está contigo no deserto. Deus está contigo a todo momento. 4º ponto que eu botei aqui: os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Lembre-se disso quando você acordar. 5º, Deus restaura a sorte de Jó. Deus restaura a sua vida. Deus restaura tudo que Ele concedeu a você. E os 7 pontos, né? Eu anotei o primeiro aqui, mas não sei se eu anotei direito. Não existe um problema que Deus não pode resolver. Deus pode todas as coisas. O impossível Ele pode. Segundo, para Deus não existe uma situação que Ele não possa mudar. Terceiro, enfermidade que Ele não possa curar, um milagre que Ele não possa operar, uma batalha que Ele não possa vencer, um pecador que Ele não possa perdoar. Não existe uma vida que Deus não possa amar. Deus, Ele é tudo. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Talvez a sua história não tenha começado, né, no caminho de Deus, na presença de Deus, mas ela vai terminar na presença de Deus, amém? Ela vai terminar na presença de Deus. Agradeço meu irmão Carlos, né, por ter compartilhado essa palavra, e pode ter certeza, você sai daqui restaurado para a glória de Deus, amém? Queria convidar os irmãos para a gente entoar um louvor para encerrar. E eu queria que você cantasse esse louvor, mas que você cantasse mesmo com